Oi, pessoal, meu nome é Sandra, eu sou editora da revista Ensino Superior. Esse é o primeiro Prosas, o novo quadro do podcast Gestão do Ensino Superior. Sejam muito bem-vindos. Comigo está o repórter Gustavo Lima. Olá, Gustavo. Que tal estrear um podcast, hein? Oi, Sandra. Oi, ouvintes. Aquele frio na barriga, né, de uma estreia, mas muito feliz de estar aqui reunido com vocês. E estaremos aqui reunidos todos os meses, recebendo especialistas para debater e prosear sobre os temas mais relevantes do ensino superior. Ok, e para a estreia do quadro, nós recebemos a cientista Sônia Guimarães. Ela é professora de física no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, há 30 anos. Foi a primeira mulher negra PhD em física do Brasil, título conquistado no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Sônia é pesquisadora, inventora e ativista que estimula a entrada de mais mulheres nas ciências exatas. E também é conselheira da revista Ensino Superior, para nossa sorte e alegria. Sônia, seja muito bem-vinda. É uma honra e um prazer ter você com a gente. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Uau! Na estreia, eu vou começar na estreia. Eu sou chique no último, não sou? Sorte para nós, né? Então, olha só, a gente também até está contente de anunciar que esse podcast tem o apoio da Principia, mensalidades em dia e 0 de inadimplência. Sônia, hoje o setor de tecnologia é um dos que tem mais vagas de trabalho disponíveis e deve continuar assim. A gente até já discutiu sobre isso, né, Sônia? Sim. Mas o mapa do ensino superior, publicado no final de junho pelo Semesp, aponta que o percentual de alunos em cursos de TI não chega a 10% do total de matrículas no ensino superior. É verdade, assim, há uma reversão nesse quadro a partir deste ano de 2023, mas que aponta que o interesse está aumentando. Esse é um dado. O outro é que nós temos um estudo do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mostrou, pelo menos é um dado um pouco antigo, de 2018, mas mostrou que quase metade dos alunos brasileiros, na verdade 43,2%, teve um desempenho ruim nessas disciplinas, nas disciplinas de exatas, e em especial na matemática. Isso posto, a minha pergunta, Sônia, é o seguinte: você acha que as dificuldades com a matemática, com as ciências exatas em geral, fazem os estudantes recuarem dos cursos de tecnologia? Sem sombra de dúvida. Eu estou sempre em minhas palestras falando para todos. Pessoal, venham para as exatas, é importante, tecnologia é o futuro, é o presente, o futuro, e isso não vai mudar. Não importa alguém dizer, não, tecnologia não resolve todos os problemas, mas tecnologia é o que vai tentar fazer isso daqui para frente. Mas eles acabam até fazendo vestibular e entrando na escola. Aí, no primeiro ano, tem o quê? Cálculo 1. Tem palestra que eu falo cálculo 1 e todo mundo... Cálculo 1 é um cálculo que eles nunca viram. Até entrar na faculdade, eles nunca viram. Nada, nem parecido. E já no primeiro ano, vem aquela pataquada de cálculo para eles resolverem em 3, 4 meses. É muito complicado. Eu falo com as minhas colegas de matemática, vocês precisam fazer algumas mudanças, porque, gente, do jeito que vai, mais ninguém vai fazer exatas. Mas o currículo meio que define essas coisas, e o currículo, aparentemente, não está nem aí se o pessoal está caindo tudo fora das exatas por causa de cálculo 1. Aí, numa mesa redonda que eu estive um dia desses, o menino fez, professora, e depois vem 2, 3, 4, não melhora! Não melhora. É complicado, é muito complicado. Então, e a engenharia, tanto quanto qualquer curso de tecnologia, vai exigir também, né? Porque você dá aula de física no curso de engenharia, mas as áreas de tecnologia também vão exigir, não? Sem cálculo 1, 2, 3 e 4, ou física, ou química, enfim,
se você repete em cálculo 1, se você estiver no ITA, bye, bye, tchau, ITA. Se você quiser fazer ITA de novo, tem que fazer o vestibular. Nas outras escolas, você pode pegar uma DP, mas dependendo do que você vai fazer, o cálculo 1 barra todas as matérias à frente. Então, você fica parado no primeiro ano. Tem que passar nesse maldito cálculo 1. E sim, todo, a física, a química, a computação, engenharias, todas precisam que o cálculo 1 já esteja na tua cabeça. Barra é complicado, é muito ruim, é complicado. Para dizer uma história bem triste, a minha aconselhada no ITA reprovou em cálculo 1. No ITA tem outro nome. Reprovou. Mas, graças a Deus, ela reprovou só nessa. E como ela tinha notas altas em todas as outras matérias, o ITA permitiu que ela refizesse aquele ano. Sim. Sabe, ela nasceu querendo ser engenheira aeroespacial. Ela tentou o ITA 3 vezes, quer dizer, não é uma coisa que ela queira desistir e fazer um outro curso. Não, é esse curso que ela quer. Quer dizer, algo tem que ser feito nos cálculos, porque... deixa eu te dizer outra coisa. Bom, você viu, né, no PISA, não é nacional, não é o Brasil, é o mundo. As matemáticas seguram o mundo nas tecnologias, sabe? Sim, são só as mulheres. Ok, sim, a maioria são mulheres, elas realmente acabam desistindo e indo para outra área. Porque, além de tudo, o que elas ouviram falar a vida toda? Isso não é para mulher, isso é só para menino. Menina não vai entender, isso é muito difícil para menina. Então, ela já ouviu isso a vida inteira. Aí entra no primeiro ano, bomba em cálculo 1. Ok, realmente, não é para mim, estou caindo fora. Sabe? Não, pelo amor de Deus, não. Se a gente faz o recorte de gênero, fica ainda mais complicado, né? Porque culturalmente, normalmente é isso que você também, a gente já conversou sobre, né? Normalmente os meninos, eles têm mais estímulo, né? E as meninas já vão, falei que não é para você. Então, realmente é complicado. Agora, Gustavo, você tem uma pergunta que fala justamente sobre isso, sobre essa afirmação tua em relação às dificuldades com o cálculo dos alunos nos cursos de engenharia. Certo. Sônia, o Sanjay Sarma, professor indiano do Departamento de Engenharia Mecânica do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e diretor do Abdul Latif Jamel World Education Lab, o JWEL, disse em entrevista à revista que o ensino superior enfrenta uma crise de custos e de eficácia. Isso numa altura de grande progresso tecnológico que exigirá um enorme desafio de atualização, de habilidades, de competências, né? Como a gente vem ouvindo muito por aí. Competências STEM, ciência, tecnologia e matemática. A minha pergunta você já mencionou numa entrevista que há estudantes que bombam em cálculo 1. Isso acontece no ITA e nas universidades em geral. É um conteúdo que não aparece no currículo do ensino médio. As suas aspas foram: é um fenômeno sério, prejudica as meninas e os meninos também, você disse. E mencionou que talvez fosse interessante que a própria universidade resolvesse essa defasagem na graduação, certo? Como isso é possível? Disciplinas complementares? Você conhece exemplos de universidades trabalhando dessa maneira? A universidade, ou a estadual ou a federal, ou ambas, criaram o cálculo meio, no qual eles no primeiro ano, eles introduzem um bocadinho do cálculo 1, e acho que no segundo ano, 2 meses de cálculo meio, depois 2 meses de cálculo 1, eles começam o currículo do cálculo 1 propriamente dito. Então, ao invés de vir aquela bomba logo de cara para uma coisa que os meninos e as meninas nunca viram na vida, eles são introduzidos aos bocadinhos. Uma minha amiga, também professora na Universidade Federal da Bahia, também está introduzindo alguma coisa assim. Ela vai com cálculo 1 normal, aí tem aqueles que começam a ter problemas. Aí ela pega esses dos problemas e dá um curso extra nas férias, nas férias de dezembro, de janeiro, de julho, e tenta recuperar esses daí, porque no próximo semestre vai ter cálculo 2. Então, esse pessoal tem que resolver esses problemas. E tem mais uma outra escola fazendo alguma coisa do tipo: começa um bocadinho devagarinho e coloca aquelas coisas estranhas que eles realmente têm dificuldade. E depois
começa realmente com o que eles deveriam estar aprendendo naquele semestre. Algumas pessoas estão preocupadas com isso, e estão fazendo alguma coisa, mas são tão pouquinhas, são, sei lá, quantas universidades tem o Brasil. Eu tenho exemplo de 3 tentando solucionar o problema. Precisava ser mais. E quer saber? Não é um problema que aconteceu ontem de manhã, é uma coisa que está acontecendo há um tempão. E outro mais. Ele não deveria nem ter entrado, ou ela não deveria nem ter entrado na faculdade. Já passou o vestibular, que não é... Oh, my God! O vestibular não é fácil. Por favor, professoras e professores da universidade, tratem aqueles que passaram no vestibular com carinho, porque eles já passaram uma fase. Agora vamos com eles para a fase seguinte, que é se formar na faculdade. Outro problema que a gente teve agora nos últimos vestibulares: o número de meninos e meninas se inscrevendo, não é nem sendo aprovado ou aprovada, se inscrevendo diminuiu um percentual enorme. Para vocês terem uma ideia, no período regulamentar, somente 6.000 pessoas se inscreveram para o vestibular do ITA, que normalmente é 10.000, 15.000, 6.000. Eles até ampliaram o prazo, porque 6.000, Cáspita. Nossa. Por quê? Porque a molecadinha não está mais a fim de ficar vestibular, estudar que nem louco na faculdade, e depois não tem emprego. Então, gente, alguma coisa, sabe? Gente, nós estamos numa crise, e sim, ela começou com o Covid, ok, mas, Cáspita, já estamos no primeiro ano, ou segundo ano sem COVID, com pouco Covid. Não está na hora de alguém estar preocupado com isso, ou preocupada com isso, e tentar resolver o problema? Cáspita, já chega. Sim, e o problema não é dos meninos, da molecada, não, gente. Eles estão perdendo a esperança, eles estão não vendo razão para aquilo. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Não ter um sonho, não ter um porquê. Ok, você não tem o porquê, e vai fazer o quê da tua vida com 10, com 15, 16, 17, 18 anos? Isso não é bom, gente. Temos que trazê-los de volta, por favor. Isso mesmo. Quando você conta esses dados e o desinteresse, que a gente está falando que precisa de mais pessoal nas ciências exatas, e você acabou de trazer um dado que está acontecendo justamente o contrário, né? Também pode ser que estejam trocando engenharia por TI, a gente não sabe, né? Mas a gente logo pensa que precisa de uma formação para toda essa área de TI, precisa de uma formação mais lá na base. Pensando nessa base, eu tenho 2 perguntas. A primeira é que eu fiquei muito curiosa sobre uma vez também que você comentou com a gente, de um orientando seu que dava aula de códigos. Se você puder explicar melhor o que é isso, você falou que qualquer pessoa pode aprender códigos, que é a base da computação, e que isso poderia ajudar na compreensão, inclusive, das exatas. É isso mesmo? Você lembra que você desse orientando? É esse danado que quer que eu aprenda Python. Ele! Mas, em soma... Ele mesmo. Não precisa. Eu estive ontem num encontro de programaria, né? Um encontro de meninas para programas, e uma delas, que já é craquésima, já faz código, já faz tudo, mas nunca está fazendo uma escolinha de códigos, está toda preocupada porque ela não está numa escola de renome. Mas ela já sabe. Ela tem só que aprimorar. E outra, sim, uma criança, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já pode fazer código. Não precisa entrar, por exemplo, no ITA ou no MIT, né? Como o senhor Sanja, o professor doutor Sanja. Não precisa ir no MIT para você fazer código de programação. Não, pelo amor de Deus, não. Os maluquésimos de jogos de vídeo já sabem como fazer um programa para jogos de vídeos. Quer dizer, você já sabe as mancadinhas, o que dá certo, o que dá, e você já pode escrever. E isso, qual é a idade da molecadinha que já está jogando vídeo? O que precisa? De ter alguém para dizer para essa criança: você já pode, você quer,
você já pode. E não dizer para ela, não, você tem que entrar na faculdade, tem que ter mestrado, doutorado. Não, é muito difícil, você não vai conseguir. Não, pelo amor de Deus, não. O código é natural do nosso cérebro, não do meu, porque eu fui péssima em programas de computação. Era horrível. Mas tem criançadinha que já saca como que o cálculo é feito naturalmente. Ele só precisa, ou ela só precisa, escrever isso na forma de um programa de computação ou de um código, colocar no computador e fazer funcionar. Não precisa estar numa grande universidade, não precisa estar em lugar nenhum, você já pode ir fazendo isso por conta tua ou com um cursinho. Existem cursos, inclusive, de graça no Google ou em qualquer procurador que você usa. O que é importante? Acreditar. Nessa mesma reunião de ontem, uma super craquésima de códigos, só para te dizer o mínimo, ela está no grupo que criou o Pix. Bom, o Pix é um sucesso, e aí a chefe dela disse, agora você vai ser líder do teu grupo. Não, eu não sou capaz, eu não. Cáspita, ela está no grupo que criou o Pix. Deu uma super contribuição. Deixa eu dizer outra coisa. O Pix é brasileiro, não existe Pix na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não, é uma coisa inventada, é uma coisa nossa. E ela está no grupo que inventou. Na hora que ela foi promovida, porque além de tudo ganhar mais e tudo mais, ela fez, não, eu não estou preparada. Sabe por que ela fez isso? Porque a vida inteira dela, ela ouviu, não, você não vai conseguir. Não, isso é muito difícil para você. Ela já tinha conseguido, ela já estava no grupo, ela já teve sucesso. No entanto, ela, não. Aí todo mundo encheu o saco, ela entrou e ela é uma super líder, estava lá a chefe dela nesse encontro, dizendo, não, ela é fantástica. Então, sabe? Outro detalhe, ela faz código desde os 15 anos dela, agora deve ter 30. Sim, outra coisa. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação tem recursos para que esses cursos vão para o tipo Fundamental 1, 2, ensino médio, mas precisa ter professor para ensinar a molecadinha nesse Fundamental 1, ensino médio. Então, gente, precisamos formar professores ou as pessoas que já estão formadas, por favor, considerem o Fundamental 1 e 2, enfim. Porque existem Essa é a próxima pergunta minha, justamente sobre a formação de professores. Isso. Mas, Sônia, eu queria dizer o seguinte, é interessante o que você coloca, porque desmistifica também a tecnologia. Então, você vê as crianças apaixonadíssimas por joguinhos, por isso, por aquilo, e parece uma mágica, né? E tem um pouco... Você vê toda uma sociedade, adultos, inclusive, fascinados com TI, e, na verdade, precisa desmistificar um pouco, né? Porque até a inteligência artificial, na verdade, ela é humana, foi um humano que inventou, né? É bem interessante, porque é muito difícil para as crianças você ficar proibindo ou ficar... Então, assim, é claro que tem outras coisas no mundo, além das telas, que as crianças precisam observar, e nem é saudável ficar muito tempo na tela, mas fantástico que ela possa entrar nos bastidores dessa tecnologia. Bem legal. Então, aí a minha próxima pergunta é justamente essa. Como seria a formação? Por exemplo, a revista Educação, recentemente, publicou uma matéria que chama Alucinações Numéricas. E essa matéria indica a falta de conhecimento específico, aqui no caso foi da matemática, para docentes dos anos iniciais. Então, parece que falta... uma formação melhor em matemática para os docentes. Não sei se você quer comentar isso, mas também poderíamos colocar aqui também o que seria, vamos dizer assim, uma nova disciplina, né? Os códigos. Como que você vê isso? Exatamente. Não sei, esses professores todos das escolas, como que eles estão preparados para códigos. Prepare-os. Uma coisa fundamental de TI, de tecnologia da informação, de inteligência artificial, e vocês precisavam estar na reunião que eu estava, no encontro que eu estava ontem, tem que estudar todo
do tempo. A menina, por exemplo, que criou o Pix, ou um grupo, tá? Ela não criou sozinha. A cada dia, a cada mês, a cada tudo, ela tem que ficar revendo tudo aquilo que ela fez. Por quê? Maior número de pessoas estão usando o Pix. Agora, os Estados Unidos, os outros países começaram a entrar em contato. Nós também queremos, nós também queremos. Então, tem que rever, testar falhas, testar excesso de uso. Então, o que é? Os professores dos fundamentais todos, dos ensinos médios todos, precisam ter a famosa educação continuada. E nessa educação continuada, falar para eles, o mundo mudou. Você ainda vai a um banco pegar dinheiro? O mundo mudou. E eles precisam ensinar isso para a criançadinha de todas as idades, porque quando essa criançadinha tiver 16, 17, 18, 19, 20 anos, eles vão estar querendo ter um emprego, ou uma colocação, ou ganhar dinheiro, e vão estar pensando ainda como há 10 anos atrás? Não, pelo amor de Deus, não. Então, os professores deveriam estar sendo educados continuamente e com as novidades que, ultimamente, são segundos. Você tem uma novidade hoje, daqui a pouquinho já... Não, isso já era, agora é outra coisa que está em conta. Esses professores precisam estar por dentro dessas novidades e passar essas novidades para os alunos. Tem aluno que chega no professor e diz, professor, mas não é mais assim, agora é assim, assado. Eu tenho uma aluna... Exato. Eu tenho uma aluna que virou para mim e disse, professora, você é a única pessoa no mundo que ainda ouve rádio. Eu gosto de rádio, eu gosto daquela conversinha, eu sinto muito, eu sou velhinha, eu tenho o direito de ser a única no mundo, mas não é verdade, porque existem muitos rádios aí por aí, e eu não posso ser a única que esteja ouvindo, que eu ouço só um rádio, né? Por quê? Porque eles não fazem mais nada disso, eles estão fazendo... Aí eles entram numa escola e o professor está falando coisa do século passado. O professor não é mais assim, quer dizer... Sim, os professores deveriam estar sendo reeducados com as novidades, ensinar essas novidades para os alunos, ou os alunos vão acabar ensinando para eles, e eles... eu demorei muito para ter o WhatsApp, e o dia que eu tive, um aluno fez, professora, se você quiser, eu posso mandar meu relatório pelo WhatsApp. Já pensou ter relatório de física experimental no celular? Falei, não, senhor, continua mandando no e-mail. Professora, ninguém mais lê e-mail. Eu leio, sinto muito. Não, o e-mail ainda tem uma função importante, isso, né? Isso. Quer dizer, as coisas estão mudando, os professores não, e eles estão ensinando coisas de antigamente para os alunos que daqui a pouco vão ser adultos e vão estar aprendendo coisas de antigamente. Sônia, de acordo com a Unesco, apenas 28% dos cientistas no mundo são mulheres, né? E isso para áreas em geral. O mapa do ensino superior no Brasil, a edição de 2023, que conta com dados de 2021, apontou que a participação de mulheres nesses cursos de TI é baixa, é de 17%, quando em outras áreas as matrículas de mulheres são maioria. A minha pergunta é, esse cenário é consequência de um fator cultural? Por exemplo, até 96, as meninas eram proibidas de fazer o vestibular no ITA, né? Onde você leciona o mais prestigiado instituto de tecnologia no país. Há outros fatores, além desse, se não cultural? O maldito do cálculo, que vai fazendo o pessoal todo desistir. Todo o machismo, porque só 17% são meninas, todo o resto são meninos. Então, o que acontece? Elas são maltratadas, são desencorajadas a ter questões. Se elas têm uma dúvida e elas querem perguntar, já são classificadas de menos inteligentes. Se elas cometem um erro, então, oh my God, ela cometeu um erro, deve ser morta. Professores machistas, colegas de classe machistas não as querem ali, portanto, elas não são bem-vindas. Concursos nos quais só
homens são jurados. Portanto, uma professora, doutora, com prêmios e etc., na hora de fazer um concurso, vai ter só homens julgando. E, com certeza, ela vai ser a única concorrente do gênero feminino. Quem vocês acham que a comissão de escolha vai escolher? E a gente está falando de mulheres em geral. Vocês já fizeram têm uma ideia quantas mulheres negras estão nessa história? Então, o racismo, o machismo são as piores coisas. Agora, se você descer mais um pouquinho essa régua, desde pequenininha, a menina ouve: não, isso é coisa de menino. Não, você não é inteligente o suficiente para isso. Aí você consegue ser inteligente e consegue chegar lá. Chega na faculdade, o professor lhe diz: você merecia um 10, mas você não vai tirar, você vai tirar um 9 só porque você é mulher. Duas meninas na classe. Quer dizer, toda a classe começou a rir, que engraçado. Me diga, qual é a defesa que ela teve? Aí consegue vazar nisso, consegue se formar, chega no mestrado, por exemplo. Banca do mestrado, para defender a tese. Só homem, porque são poucas mulheres que estão naquele nível. Banca do doutorado. Oh, my God, se já era pouca mulher no mestrado, que é um nível mais baixo, no doutorado são menos ainda. Então, banca só de homens. Eles caem matando, eles não te dão chance, mesmo que você tenha melhor qualidade de trabalho. Tá bom isso como resposta? Porque o resultado é esse que a gente tem. Existem universidades que não têm uma única professora de física do gênero feminino. Em 2023. Gente, o que acontece? E o que pode estimular a participação das mulheres nessa área? Seriam prêmios? Eles existem? Incentivos, prêmios, bolsas, contemplam os estudantes de todas as regiões do país? A Sociedade Brasileira de Física criou o prêmio Carolina Neme para as melhores doutoras, tem que ter doutorado em física, e para só mulheres. Mas tem uma série de regras que elimina muitas das mulheres. Por exemplo, tem que ter tido doutorado há, no máximo 10 anos atrás, tem que ter obtido o título de doutora há, pelo menos, no máximo 10 anos atrás. Isso já corta um montão, algumas mulheres, não é um montão, mas são algumas. Existem prêmios, na física existe, provavelmente na química, na matemática também existe. Na física agora tem um prêmio só para negros e negras, e quem ganhou esse ano foi uma negra maravilhosa, ela é uma física maravilhosa, fantástica. Que prêmio é esse, Sônia? Desculpa cortar você, mas que prêmio é esse? Anselmo Pascoa, Sociedade Brasileira de Física, prêmio Anselmo Pascoa para negras, negros, pardos e pardas e indígenas, eu acho. Quem que foi a vencedora? Rita de Cássia, alguma coisa, professora de Palotina, no Paraná. Ela também ganhou, alguns anos atrás, o prêmio L'Oréal, também, melhor cientista, e acho que ela tem mais... sim, ela tem bolsa Fulbright para a pesquisa dela, ela é poderosa, poderosíssima. Negra, Bárbara, quem mais? Então, só um pouquinho, professora, então, os prêmios são estratégias importantes, é uma estratégia importante para estimular as mulheres. Sim. Alguém tem que estimular os homens para permitir que elas entrem nas universidades e sejam professoras. Sim. Porque já são formadas, têm mestrado. 72% dos trabalhos publicados no Brasil são de mulheres. 72%. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, sim. E a maioria é na medicina, que também tem um monte de mulher. Mas você percebe que não é porque a mulher é menos capaz que ela não tem professora de física, sabe? Ok, tem poucas. Ok, pegue todas elas e coloque em uma universidade cada. Oh, my God, cada coisa que a gente é obrigada a aguentar. É isso mesmo. Bom, então, você citou esses prêmios, quer dizer, porque o prêmio é uma coisa que qualquer instituição pode fazer. Né? Bravo, e ganha dinheiro, tá? Esse prêmio dá um dinheirinho para a pessoa que ganhou o prêmio. Sim. Que é bom, né? Dinheiro faz bem. Sim, é dinheiro e pode divulgar, pode sempre
uma, vamos dizer assim, é uma ação interessante que pode inspirar outras instituições de ensino superior, pode inspirar a cientistas, porque dá visibilidade, né? Sem dúvida. Serrapilheira é uma organização que também tem uma consideração. A última vez que eu ouvi os papos era 50% para homens e 50% para mulheres. Aí a comunidade cientista negra, cadê as negras? Aí eles estão tentando, porque antigamente tinha que ser fluente em inglês para ganhar a Bolsa Serrapilheira. Agora, aparentemente, eles tiraram essa e estão incentivando, ou vão criar uma bolsa só para negros e negras, e pardos e pardas, e indígenas. Em soma, eles estão pensando em ser mais diversos, eles estão começando a se preocupar com isso. Eu acho só importante situar que é isso, você tem camadas, né? Então, assim, você tem a questão de gênero e você tem a questão étnica também. E uma atua sobre a outra, então as chances vão diminuindo. Por isso a necessidade de prêmios específicos, né? Deixa eu contar uma outra história, que aí é uma história legal, para não dizer que eu não falei das flores. Eu dei uma palestra alguns anos atrás para o Smart Bolsas para estudantes de 12 a 15 anos. Eu dei uma palestra no São Paulo e no Rio, para muitos estudantes. E a primeira coisa, porque além de tudo, já que me convidou, está querendo ouvir, né? Primeira coisa que eu falei, tem pouco negras e negros aqui nessa plateia. Bom, nunca mais me chamaram, mas, em todo caso, eu recebo fotos todos os anos dos estudantes novos. E o número de negros... Eles têm a preocupação, metade meninas, metade meninos, mas o número de negras e negros daquela vez lá para hoje, agora tem, inclusive, negros e negras sendo os instrutores, porque eles reúnem esses bolsistas em alguns lugares e dão umas indicações como é que vai ser. Essa bolsa, um dos donos da Ambev tira os melhores alunos das escolas públicas e coloca nas melhores escolas privadas e os acompanha até o dia que eles conseguem um emprego. Quer dizer, para tirar aquela potência, aquele destaque daquela situação econômica e colocá-lo numa situação econômica bem melhor. E aí, o número de negros, olha, eu preciso falar isso para eles. Eu soube criticar, agora eu preciso elogiar. Né? Isso mesmo. Sônia, você acabou de citar uma iniciativa importante, no caso da Ambev, né? Um dos donos. Então, quando a gente fala de problemas para ter mais estudantes nas áreas de exatas, quando a gente fala de problemas também para dar acesso a pessoas com menos chances, no caso mulheres, no caso pessoas negras, existem possibilidades, iniciativas, até nesse âmbito aí do ESG, que as instituições precisam começar a fazer, quer dizer, uma ação interessante pode ser valorização dessas cientistas, né? Aí você tem dá mais acesso para mulheres, inclusive mulheres negras. Fica aí a ideia, né, Sônia? Sem sombra de dúvida. É o que eu falo nas minhas palestras, nas minhas lives. Tente! Não desista jamais. Não vai ser fácil, mas como dizia minha avó, você quer uma coisa fácil? Vai empurrar a lesma na descida. Mas tenta empurrar a lesma na descida. Tenta ver se você consegue. Quer dizer, não existe nada fácil nesse mundo. Certo. Agora, em termos de... Falamos do setor privado, o que ele pode fazer, inclusive as IES. A gente teve agora o anúncio, o governo Lula anunciou em 20 de julho um programa de bolsas de estudo para doutorado e pós-doutorado, sanduíche, no exterior, destinado a mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Esse programa é intitulado Atlânticas, Programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência. Assim, a iniciativa prevê que sejam disponibilizadas ao menos 45 vagas. Esse é um exemplo de uma boa política pública ou não? O que você acha? Definitivamente é. 45 vagas, eu não tinha lido esse pedaço. 45 vagas para o Brasil inteiro, É pouco, né? Nesse momento eu pensei no palavrão. Mas,
Ok, como diria, minha avó era um gênio, como diria minha avó, é melhor 45 do que nada, porque até antes disso não tinha nada, simplesmente não existia nada direcionado. E adivinha qual é a cor da pessoa que consegue bolsa para o exterior? Quer dizer, 45, ok. Mas, Lulinha, por favor, pelo menos 1.000, 1.500.000, porque se é para o Brasil todo, cáspita, sabe? 45 é muito pouco. Mas, ok. Outra coisa, que sejam realmente as pessoas negras, pardas, enfim, que ganhem, porque as cotas, a ação afirmativa nas universidades é uma palhaçada. Tem menina branca se pintando para ganhar a cota, sabe? E ganha! Mas isso tem acontecido constantemente? Que seja verdade. Outra coisa, 45 é pouco, mas, por favor, que sejam realmente 45 pessoas não brancas, pelo amor de Deus, porque aí já seria palhaçada, né? Mas isso aí é uma ação de cada um, né? Que tenha, vamos dizer assim, que tenha a cara de pau de aparecer lá e dizer que é negro. Mas não, tem a pessoa está querendo ir para o exterior, só isso. Mas eu não sou preta. Eu vou virar preta para conseguir. Bingo! E vai nessa. Não, todas as formas de amor valem a pena. Quem está fazendo a coisa é que tem que ser justo o suficiente. Que é isso que eu estou falando. Espero que seja verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca fui convidada para fazer parte da comissão para ver de identificação do ITA. Nunca. Sou professora lá há 30 anos, desde 2019 que existe as cotas raciais e nunca fui. Outra coisa, alguém deveria fiscalizar essas cotas raciais no Brasil todo, para ver se realmente são pessoas negras que estão entrando, porque é uma palhaçada. Você vê pessoa, ela é preta? Quem falou, sabe? Porque cáspita, efetivamente. Mas eu acho que está na cota, dando vaga de uma pessoa que não é da cor dela. Eu acho que essas comissões de heteroidentificação, elas estão se aprimorando também, né? Porque foi, assim, acho que tinha uma urgência das cotas, então veio e eu acho que já auxiliou, assim, o acesso para muitas pessoas negras, mas depois se aprimorando, né? Tem várias maneiras, hoje você vai se inscrever... A intenção, eles se aprimoram se eles querem. Não existe uma fiscalização tal que vai lá e vê se são realmente pessoas negras que estão... Os coletivos negros nas universidades estão fiscalizando. O coletivo negro IAE, da Faculdade de Medicina da USP, tirou uma branquinha que se dizia negra e colocou uma negra no lugar. Mas com briga, tá? Não foi fácil. Nossa. Mas ela definitivamente não era negra e passou pelas cotas. Eles foram lá e tiraram a menininha. Mas o coletivo, em conjunto, são umas 200, 300 estudantes, foram lá, brigaram e conseguiram fazer essa mudança. Sônia, tudo que envolve cota e esse aprimoramento tem a ver com os movimentos negros, né? Porque ele não veio de graça, né? Não veio assim, vamos agora... Não é assim, né? Não, infelizmente. Sabe também uma coisa que eu queria te perguntar? A questão da visibilidade de cientistas em geral, mas especialmente a gente está falando também com esse recorte de gênero e étnico tal, e racial, difere também nas regiões do país, inclusive para conquistar bolsas no CNPq. Tem isso também, né, Sônia? Você comentou uma vez isso com a gente. Não, eu tive numa reunião, porque, além de tudo, eu cheguei, né? Pô, gente, tem universidade que acabou de abrir, portanto, eles não têm 10, 34 grandes publicadores, né? Eles não têm uma produtividade fantástica. A faculdade acabou de abrir. A pessoa acabou de ser contratada. Como é que ela já pode ter 30, 40, 120 publicações? Acabou de entrar na faculdade. E vocês limitam
os recursos que vocês dão para a universidade, conforme a universidade tenha esses grandes produtores científicos. Está errado, vocês têm que separar. Oh, my God, levei uma bronca. Não, Sônia, não é mais assim, agora estamos fazendo isso. Mas uma garota de uma universidade, professora, doutora de uma universidade lá longe, comentou. Ela está querendo fazer um pós-doc na Inglaterra e não está conseguindo, porque na universidade que ela acabou de entrar, que é uma universidade super nova, não tem esse número de doutores. Falei bem que a pessoa que é a pessoa que escolhe as pessoas que ganham bolsa. Ela disse, não, Sônia, não é mais assim, não é mais assim. Então, eu fico quieta, rezando para que aquela que disse que não é mais assim, não é mais assim, e fico pensando, o que será que aconteceu com essa outra que não está conseguindo? Ainda falei para ela, tal pessoa não está conseguindo. Não, nós estamos mudando, não está mais assim. Então, retiro o que eu falei antigamente, aparentemente não é mais assim, mas aparentemente as evidências estão mostrando que... ainda tem. Mas eles estão preocupados, no entanto, porque na hora que eu reclamei, as duas vieram para cima de mim, as duas do CNPq. Não, Sônia, não é mais assim, não é mais assim. Então, eles devem estar preocupados e devem estar pensando em fazer algo para mudar isso. Porque, além de tudo, existem... No primeiro governo do Lula, ele botou 150 novas universidades. Então, tem muita universidade nova. O CNPq e o CAPES têm que mudar essa regra deles, porque, Cáspita, se você não tem recurso, você não publica. Você não publica, você não consegue recurso? Como é que fica, né? Mas a gente pode afirmar, então, para os nossos ouvintes, quer dizer, historicamente, a região sudeste, ela suga a maioria das bolsas, né? E outra, o presidente do CNPq é daqui, o vice, o secretário, a secretária, não sei quem, é tudo daqui da região. Na hora que eles têm que julgar alguma coisa, para onde é que eles vão mandar um mundão de dinheiro? Certo, então aí é mais diversidade. Eu falei isso porque elas disseram, uma delas falou, um candidato a uma bolsa na Inglaterra, de uma universidade muito longe, ganhou de um menino da USP. Portanto, eles devem estar começando a pensar em mudar isso. Mas enquanto a cúpula toda for do Sudeste, eles precisam diversificar regionalmente também, porque é uma palhaçada. Tinha uma garota que dá aula lá longe, lá em cima, não vou lembrar qual o estado, mas ela era paulista. A reitora de uma universidade lá longeão, é paulista. Quer dizer, você está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa extremamente importante na medicina de uma universidade lá no fundão do Ceará é paulista. Eu não estou condenando, por favor, vão para esses lugares, porque realmente eles não tinham antes quem pudesse pegar esses cargos. Tanto que quem passou no concurso foi alguém aqui do Sudeste. Mas alguém tem que repensar essa distribuição do recurso, porque esse recurso não está sendo bem distribuído. E enquanto isso não acontecer, essas pequenas universidades não vão crescer nunca. E aí fica sempre, mas é uma universidade pequena. Deixa para lá. Não, é uma universidade pequena, vamos fazê-la crescer. Certo. Todo mundo vai sair ganhando. O Brasil vai sair ganhando. O Sudeste já ganhou tudo que tinha que ganhar. Libera um pouco. E assim, só lembrar ao ouvinte que a gente fala longeão porque nós estamos justamente na região sudeste. Pois é. Falou longeão, né? Aí deixa eu ver onde que ela dá aula. Né? Uma é de Sergipe, dando aula em Sergipe, a vice-reitora está no Amapá, e a outra está, acho que no Recôncavo Baiano, mas eu não tenho certeza. Sei. Em soma, são universidades que foram abertas, poderosíssimas, os alunos fazem... Eu estive no Recôncavo Baiano, o que os meninos e as meninas aprendem lá é assim uma coisa bárbara. Mas precisa de recursos, sinto muito, precisa. É isso aí, mais diversidade regional. Exato. E eu queria aproveitar a nossa conversa para repercutir uma matéria feita para o site da Ensino Superior, que na ocasião conversei com a professora e doutora em engenharia mecânica, a Cristina Ares Elisei. Nessa conversa, a gente estava falando sobre o aumento da participação feminina na tecnologia, e a Cristina destacou alguns pontos como, umas aspas dela, ela diz:
não se pode falar de equidade de gênero sem falar em equidade racial. Sônia, eu queria saber se você concorda com essa afirmação e se você poderia elaborar a respeito. Concordo em número, gênero e cor da pele. Definitiva. Bom, se você exclui mais da metade, porque somos 56% da população do país. Se você exclui 56% da população de um país, é impossível que o país inteiro se torne desenvolvido. É impossível. Excluir só faz todo mundo perder. As pessoas excluídas e o país que gostaria de ser o primeiro país do mundo. Então, é estúpido. O que se faz é estúpido. Ninguém está ganhando com isso. Mas eu coopero com um monte de... Não são ONGs, são organizações que incentivam as meninas negras para ir para programação, tecnologia da informação, inteligência artificial. Alguém abriu uma escola fantástica em Campinas para tecnologia, mas fantástica, tá? Eles vão buscar o estudante lá onde ele mora, traz para Campinas, paga casa, comida, ensina, qualifica, gente do país inteirinho. Perguntei quantos negros, não obtive a resposta. Nós não contamos ainda, mas tem alguns. Ok, estou feliz. Enfim, tem algumas pessoas preocupadas nessa inclusão e nessa diversidade. Mas num país de 240, muitos milhões de pessoas, 200, 300 mil pessoas sendo incluídas, está pouco, precisa aumentar e precisa fazer com que isso ocorra no país todo, não é só em Campinas, no Rio, de novo, Sudeste. Mas, em soma, você está percebendo? A coisa tem que ser ampliada nacionalmente. E outra, tem talentos nesse país que estão se perdendo, talentos que estão ou mortos, ou nas drogas, ou fazendo nada, nem trabalhando, nem estudando, que poderiam ser aproveitados nesse desenvolvimento, tanto que essas pessoas, tanto que é o país exclui metade da população. Então, não exclua. É estúpido, é besteira. Mas ele não sabe inglês. Ensine. Mas ele não sabe inteligência artificial. Ensine, treine-o. Treine-a. Para isso, você vai sair ganhando. A pessoa vai sair ganhando, o país vai sair ganhando. Mas não tem gente com qualificação, não tem pessoas negras com qualificação suficiente. Qualifique. Mas ele é burro, não vai. Nego nenhum é burro, porque se ele está sobrevivendo a esse mundo do jeito que o mundo está, é a pessoa mais inteligente que você pode conhecer. É verdade, as estratégias de sobrevivência, né? Criam até... E, nesse sentido, só um outro ponto sobre essa fala com a Cristina, Sandra, é que ela indicou a necessidade de uma repaginação na área da tecnologia, né? E indicou que os grupos de trabalho voltados para o empoderamento feminino são um elemento importante para essa mudança. E aí o que eu queria te perguntar é, você acredita na transformação a partir dos grupos de trabalho, né, os famosos GTs? E, na sua opinião, quais outras iniciativas são assertivas para trabalhar o empoderamento das mulheres? Super acredito, elas estão conseguindo coisas fantásticas. Vocês tinham que ver quantas meninas negras tinham no encontro que eu fui ontem, todas elas com cargos fantásticos em tecnologia da informação. Agora, esses cargos têm uns nomes complicados, eu não sei te dizer quais são os nomes. Um dos nomes que todas disseram, back-end. Uma é back-end, outra é front-end. Não faço a mínima ideia que isso significa, mas é coisa importante, tá? Elas sabem muito daquilo que elas fazem. Sim, eu acredito. Principalmente, esses GTs estão dando oportunidades para aquelas que só ouviram na vida. Você não vai conseguir. Aí, essa que não vai conseguir, tem uma oportunidade, olha, querido, o céu é o limite.
dê essa oportunidade. Mas realmente, dê. Não sabe inglês? Ensine. Não sabe isso? Ensine. Sabe? Não creia que ela não vai aprender, porque se ela sobreviveu até onde ela chegou, ela tem muita inteligência. Ela é capaz de tudo. Esses grupos que eu sou mentora e que eu coopero, todas elas têm. Alguns são dirigidos só para meninas negras, mas o Programaria está bem pensado. A Preta Lab é mais para as meninas negras, Preta Lab, que também é o lab mais para meninas negras. Mas a Preta Maria tem, a Programaria tem todas as cores, elas incentivam as meninas. Quem mais? Existem grupos muito bons, mas, de novo, bom, existem alguns no Nordeste também, mas todos dá, por exemplo, uns 10, 20, e conseguem trabalhar, por causa dos recursos que elas têm, com 20, 30, 40, 50, 200 meninas. Nós somos 240 milhões, então, realmente, a coisa ainda tem que ser ampliada. Mas, de novo, como disse a minha avó, ok, nós temos 200, aproveitemos esses 200 e vamos fazer com que aumente, porque é necessário. E não é necessário só para a negadinha conseguir um bom emprego, ganhar um bom dinheiro, etc. Para o país. Porque, então, esse pessoal não está fazendo coisas que podem prejudicar outras coisas, eles estão produzindo. E para o país é a melhor coisa que existe, produção, desenvolvimento. O desenvolvimento tecnológico produz desenvolvimento econômico. Sim. O desenvolvimento econômico pode qualificar um país em país desenvolvido. Não é isso tudo que todo mundo quer? Então, vamos trabalhar juntos e juntas para que isso ocorra. Mas em grande número, temos que unir mais gente fazendo isso. Infelizmente, o tempo da gente já está... Mas, assim, a gente tem umas perguntas finais, tá? Que são mais pessoais, vamos dizer assim. A primeira delas é a seguinte: na sua visão, qual a maior contribuição de uma graduação ou pós-graduação na vida de uma pessoa? Qualificação, oportunidade para um bom emprego, oportunidade para abrir o seu próprio negócio. Por favor, estude também negócios, business, porque se você quer abrir o próprio negócio, é bom saber como lidar com dinheiro e como lidar com um negócio, né? Uma pós-graduação é muito, na minha opinião, uma pós-graduação é importante caso você queira uma carreira acadêmica, ser professora, diretora, reitora. Caso não, repense. Se você já tem uma qualificação e você não quer ir para a carreira acadêmica, já vai procurando alguma coisa para fazer, vai trabalhar, vai abrir um negócio, alguma coisa. Porque é, sim, importante, em alguns casos, um mestrado, mas dependendo do que você vai fazer, é melhor você fazer o que te interessa e cursos adjacentes para aprimorar o teu conhecimento, do que você fazer um mestrado com prova, com defesa de tese, etc, etc. Caso o teu projeto seja professor de universidade, professora de universidade, bom, mestrado e doutorado, pós-graduação é obrigatório. Se você não tiver um doutorado, você não pode nem prestar concursos. Sônia, se você abrisse uma universidade do zero, como seria? Os cursos experimentais teriam um peso maior do que os teóricos, mas os teóricos também seriam importantes para dar a base, mas o mais importante na brincadeira é mão na massa. Para você aprender, eu estou lendo um livro de neurociência, agora eu estou vendo como o cérebro funciona e como você aprende. E você aprende mexendo, vendo, comprovando com seus próprios olhos, com suas mãos, com os seus sentidos. Não é fazendo cálculo, não é fazendo continha dizendo que aquilo acontece. Vendo que aquilo realmente acontece num experimento, ok, agora vamos para o cálculo e fazer o cálculo. É verdade o que o cálculo diz. Aconteceu realmente aquilo que a matemática previa ou o cálculo previa. Então, teria laboratórios imensos, uma conexão real
interna entre alunos e professores, não ia ser aquele Deus lá na frente falando todas as verdades e o aluno sentado aqui acreditando que tudo aquilo era verdade, sendo obrigado a aceitar e depois na prova respondendo sim, o professor diz está correto. Não. Interação, os dois juntos, o professor colocando uma ideia e o aluno indo atrás junto com o professor orientando e os dois chegando naquele sim, sim, isso é verdade, é assim que acontece. Estágios em empresas, empresas entrando na universidade e dizendo nós gostaríamos muito de ter pessoas formadas nessa área para trabalhar nisso, e nisso, e nisso. Nós temos, inclusive, interesse em contratar. É isso. Ia ser, uau, nada do que a gente tem hoje. Ia ser todo mundo mão na massa. Universidade. Você mencionou o livro, né, de neurociência, e uma das nossas perguntas aqui era justamente como você aprende, para você deixar uma sugestão de livro, um filme, um material para as pessoas, para os nossos ouvintes. E para a gente também, que já estou aqui anotando, que você for falar, já mais que garantido na minha lista. Ok. A onda agora é neurociências. Porque agora eles já conseguem entrar, literalmente, entrar dentro do... Eles já fizeram estudos com milhares, milhões de pessoas, com o cérebro funcionando, sem precisar matar a pessoa, porque agora a gente tem exames não invasivos fantásticos, e eles conseguem te dizer qual a parte do cérebro que faz o quê, como... Olha, essa parte aqui do corpo da gente é um computador fantástico, muito rápido e capaz de tudo. Não é à toa que quando você começa a ter os holandeses e alemães lá dentro do teu cérebro, você fica realmente perdida. Mas o cérebro é uma máquina fantástica e a base do aprendizado está aqui dentro e ele passa tudo isso para o resto. O resto sente, manda para ele e ele tem as conclusões. É um livro fantástico. Leiam. Eu agora não saberia mais o nome do livro, mas agora, neurociência é um must. Todo mundo. Aliás, eu indicaria, professores, pelo amor de Deus, leiam qualquer livro de neurociência, porque aquela história de você ficar lá na frente dizendo um montão de coisa, sem provas, né? É o fato. É assim que é, acreditem no que eu estou falando. Dá para um monte de equação, eles fazem o cálculo. E aí, pronto, está feito o aprendizado? Não, será? E não sou só eu, porque eu sou experimental, sempre fui, eu sou péssima teórica. Não sou só eu que diz, a própria neurociência diz. A prática realmente ensina muito melhor. E eles estão sabendo disso com anos e anos e anos de pesquisa de dentro do cérebro, fazendo o cérebro uns nomes malucos, sinapse, as coisas que um neurônio faz com o outro, é uma coisa maluquésima. Então, através da neurociência, você aprende como que a gente aprende. E, portanto, como uma criança, um adolescente, um adulto, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, o que acontece com um ser humano que ele vai lá e mata a mulher? Um outro ser humano aqui em São José dos Campos matou um cachorro a martelada. Mas o que foi que aconteceu com ele que ele fez isso? Tudo que a criança vai vendo e percebendo desde pequena, mas muito pequena, tá? Violência a bebês, violências a crianças muito pequenas, vai formando esse tal de sinapse aqui dentro, que é aquilo que ela está aprendendo. É violência, não é bom, mas é o que ela tem. Isso forma o cérebro dela. E se ela não morrer, ela vai crescer com aquela coisa naquele dentro, e é isso que ela vai botar para fora conforme ela vai crescendo. Foi o que ela aprendeu. Ok, isso é péssimo, é uma má notícia, mas isso justifica muito, porque uma pessoa que faz isso com o cachorro, o que será que fizeram com essa pessoa, né? E não deve ter sido beijinho, beijinho, abraço, abraço. Definitivamente não foi. Então,
Presta atenção, o que você ensina para os teus filhos, o que as pessoas estão aprendendo, porque isso vai ter repercussão lá na frente. Sabe por quê? Porque fica aqui dentro, depois não sai. Algumas coisas a gente até perde a memória por algum tempo, mas um cheiro, um tato, uma música, faz coisas voltarem lá de dentro do cérebro que aconteceram há milhões, muito tempo atrás. Então, fantástico, fantástico. Outra coisa que eu estou lendo e estou aprendendo, não sou religiosa, não sou católica, não sou orixá, não sou nada, mas eu estou lendo filosofia dos orixás, filosofias ifás. Estou aprendendo a história da África, a ciência veio da África e eu estou estudando muito com isso, mas eu nunca vi nada de física na história da África. Aí eu comecei a estudar os orixás, que é ali que está a física. Não como física, mas como natureza, ciência natural, explicação natural das coisas. E os ifás explicam isso de uma forma tão linda. Então, eu também tenho estudado isso. Sabe, aquelas equações, nada. É assim, por causa que aí vem a explicação natural da coisa, e aí vem o resultado real, que é a física, que tem todos aqueles cálculos, etc. Mas natural, é uma coisa assim, muito linda, muito linda. E sobre esse estudo dos orixás, tem um livro específico que você está lendo agora? Estou lendo filosofia, alguma coisa desse famoso agora, que está na onda agora, porque ele andou falando umas besteiras. Agora eu estou brigada com ele e nem consigo terminar de ler o livro. Mauro Muniz, eu acho. Ele falou que não existe racismo estrutural, mas você está falando... Eu sinto esse racismo a cada dia e ele diz que não existe. Você está falando ele é uma pessoa aquele muito professor da área de comunicação. Isso. Ele escreveu o livro Filosofia Ifá, Filosofia dos Orixás. Filosofia dos Orixás, acho que chama o livro dele. É uma polêmica, né? Uma discussão intelectual entre ele e o nosso ministro. Oh my God, eu tenho racismo estrutural a cada segundo na minha vida. E a explicação é porque eu não sou uma boa professora, eu não sei física, a tua roupa chama muita atenção no seu corpo, sabe? Doutorado, PhD em física na Inglaterra, mestrado em física na USP de São Carlos, graduação em física na Federal de São Carlos, e eu não sei física. Sou a pior professora do mundo? Eu sou professora emérita, guerreira da educação, Rui Mesquita, e eu sou a pior professora do mundo. Me poupe. Isso é racismo estrutural, porque ninguém vai contra, não tem um advogado que queira me defender em lugar nenhum contra o ITA, e acontece. Está todo mundo ok, é assim. Ela é que não presta. Sabe? Mais estrutural do que isso? Sônia, eu acho que esse embate intelectual entre o Muniz Sodré em relação ao livro do Silvio Almeida, né? Que é o racismo estrutural. Segundo o Muniz Sodré, só para os ouvintes entenderem, segundo o Muniz Sodré, o racismo estrutural teria findado com o fim da escravidão. Mas ele não está dizendo que não tem, né? Ele não está dizendo que não tem racismo, ele está dizendo, acho que o estrutural, para ele, na visão dele, é uma questão... A palavra findado é fim. O sinônimo de fim é acabou. Não mesmo. Nem os racistas acabaram. Quer dizer, ele... Sabe, eu não consigo mais terminar de ler. O livro dele é lindo. Não, termina. A filosofia é linda. A coisa que mais me irrita é tão simples, tão lindo, tão direto, porque é que todo mundo não segue a mesma coisa, entendeu? Porque da forma que não teria razão para guerras, por exemplo, porque não tem sentido. E tudo somado, todo mundo sabe que não tem sentido, mas tem o maldito do querer, do poder econômico, né? Uhum. E na filosofia deles, não adianta um poder mais do que o outro, porque aí um vai querer o do outro. Seria bom todos quererem o mesmo tanto, né? E ficaríamos o mundo inteiro em paz. Aí fica aquela coisa, por que todo mundo não segue a filosofia
dos orixás. É Yorubá, né, Sônia? Isso. Yorubá. Uma última perguntinha, Sandra. Onde as pessoas te acham, Sônia? Redes sociais, à vontade para compartilhar eu sou moderníssima, eu tenho 2 assessoras, eu tenho Insta, eu demorei anos para ter o WhatsApp, porque eu amava meus telefones velhinhos, e meu telefone velhinho, celular, tinha que ficar carregado, sabe aquele quando o telefone celular tem que ficar preso? Eu fui obrigada a trocar o celular. Ele está aqui ainda não me desfiz dele. Uma pessoa que eu amava muito me deu esse celular, então eu nunca quis me desfazer. Aí ele simplesmente parou de funcionar. Aí eu comecei a ter o WhatsApp. Aí nunca que eu tinha Insta. Aí todo mundo, professora, qual é o seu Insta? Blá, 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 blá. Aí minhas assessoras, a primeira coisa que elas fizeram foi criar um Insta, doutora Sônia Guimarães, tudo junto, DRA Sônia Guimarães, sem acento no Sônia, sem acento no Guimarães. Eu tenho quase 11 mil seguidores e a minha família não tem esse tamanho, não é meu tio, meu pai, minha mãe, não é gente mais do que isso. E agora a Zezé Mota está me seguindo, quer dizer. Uau! Último. linkedin.com/Sônia Guimarães. Depois eu tenho um site, iric.com.br, conheça a Sônia Guimarães, aí tudo junto. Não, tem uma barra, tem iric.com.br/conheço, conheca, né, sem cedilha, /Sônia Guimarães, tem todos os meus vídeos, tudo. Já falei Ok, não tenho TikTok, segundo as meninas de ontem, ele é muito superficial. Talvez eu não tenha. E não tenho Twitter também. Nem digo que nunca vou ter, porque né, nunca diga isso, pode ser que algum dia eu tenha. Mas ter o Insta, oh my God, eu nunca quis, achava isso uma besteira. Mas as minhas assessoras falaram, não, Sônia, você tem que ter. E toda a palestra eles perguntaram. E agora, numa palestra que eu dei na Unicamp, um menininho fez, professora, e qual é o Insta da tua mãe? Eu quero seguir tua mãe também. Mas a sua mãe, o que você contou da sua mãe na palestra? Uma vez eu tinha uma historinha para contar da minha mãe. Minha mãe nem segurar um celular na mão, ela segura porque ela diz que aquilo não é telefone. O telefone tem que ter aquela coisa aqui, entendeu? Então ela não pode aquela chapa ali. E não tente mostrar uma foto naquele lá. E ela teve que gravar um vídeo. Eu gravei um documentário para a TV Câmara e eles queriam uma fala da minha mãe. Minha mãe mora em São Paulo. Aí eu pedi para minha irmã gravar um vídeo para ela. Ela ficou zangada, gravou, falou um monte de coisa, eu ri tanto. A repórter riu um monte. Falei, vai ter coisa que eu acho que você vai ter que cortar aí, viu? Ela riu um monte, o pessoal da produção amou e riu outro montão. E aí minha mãe, você só me enche o saco, viu? Você só me enche o saco. Falei, tá vendo? Você é famosa, a mãe fica também. Isso é complicada. Você é famosa, a sua mãe fica também famosa. Também. Qual é o Insta da tua mãe? Eu também quero seguir. Quais são os próximos planos dela para o futuro? Falei, mãe, eu tenho gente querendo te seguir no Insta. Ela riu muito. Gente. Bom, é isso. Espero que os ouvintes... Nós aqui na Ensino Superior adoramos a Sônia, a professora doutora Sônia do ITA. Desculpa, às vezes... Eu mencionar só seu nome, só... Você pode. Tem uns que ficam, né? Pior professora do mundo, aquele lá precisa falar professora doutora. Aí eles falam profadra, entendeu? Eles não falam professora doutora, profadra. Esse que me chama. Agora você pode me chamar de Sônia. Minha mãe diz que Soninha, só ela, mas se você insiste, tem que chamar a professora doutora Soninha. Então, é isso. Muito grata, Sônia, mais uma vez. E aqui, assim, a super alegria nossa de estrear esse podcast de gestão do ensino superior Prosas com você. Para mim, significa muito. E muito obrigada pela sua vinda. Espero que a gente possa logo conversar de novo.
Digo mesmo, Sônia, é sempre um baita aprendizado falar com você, seja por telefone para uma entrevista, seja na reunião dos conselheiros, agora aqui no podcast, é sempre incrível. Obrigado por ter topado. Eu que agradeço a oportunidade, adoro. Sabe, eu sou do gênero feminino. Vocês conhecem alguma mulher que não goste de falar? Quando eu fui no Bial, o assessor dele fez assim, e se o Bial perguntar alguma coisa para tua mãe vai responder? Eu quero ver vocês fazerem ela parar de falar. E aí ela começa, né? E aí ela não quer parar mais. Ah, meu Deus. Muito obrigada, a oportunidade foi uma delícia. Obrigada por tudo, Sônia, por tudo. Muito obrigada. Manda um abraço para sua mãe. Eu mando sim, pode deixar. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.